Desde a posse do presidente Lula, o governo aumentou ou criou mais de 30 impostos. Vamos acionar a nossa reportagem. Matheus Dias chega ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente desse levantamento. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esse pode ser um dos pontos fortes para que Flávio Bolsonaro ataque Lula, por exemplo, em debates presidenciais. Essa é a aposta, pelo menos, dos marqueteiros que avaliam as possibilidades. Bem-vindo. Com certeza vai, viu, Caniato? Tanto que esse depoimento foi feito justamente por Flávio Bolsonaro, o rival de Lula nas eleições. Boa noite para você, boa noite, claro, a quem nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Uma ótima semana. Flávio Bolsonaro, então, deu essa entrevista no final de fevereiro. Ele disse que, desde o início do mandato atual de Lula, Haddad, à frente do Ministério da Fazenda, disse que foram mais de 38 impostos criados ou retomados. Ele falou isso em evento. Claro, eu ouvindo agora o Pingos no ar aqui, a gente vê que realmente as pautas mais em foco são sempre em torno da segurança pública, em torno do combate ao crime organizado, e talvez seja realmente a principal bandeira de campanha, o que mais carregue as campanhas eleitorais durante esse ano todo. Mas a economia, claro, nunca fica para segundo plano, tanto que a todo momento a direita sempre relembra das taxas, dos juros, relembra das alíquotas criadas, e a esquerda sempre tenta se defender ou colocar pautas em defesa também, como no caso a redução da jornada 6x1, no caso também a tributação do imposto de renda, a faixa de isenção, e por isso então a economia também nunca fica para segundo plano e vai ser sim uma das principais bandeiras a serem debatidas esse ano, como em todos os anos. Flávio Bolsonaro disse então 38 impostos criados desde 2023, desde o início de 2023, quando Lula assumiu então o mandato presidencial neste mandato atual. E aí uma colunista do Estadão, no caso Maria Carolina Gontijo, no programa Não Vou Passar Raiva Sozinha, ela fez então um compilado de todos esses impostos, analisando um por um, para ver se realmente era verdade ou não a alegação de Flávio Bolsonaro. E sim, ela conseguiu verificar, segundo a colunista, 30 impostos criados ao todo. Não os 38 citados por Flávio Bolsonaro, mas 30 impostos criados nesse mandato atual. Entre eles, PIS, COFINS, CID sobre combustíveis, desoneração da folha, impostos sobre importações, o IOF, impostos sobre bets e uma série de outras tributações. Claro, será sim uma das principais bandeiras levantadas pela direita para tentar atacar a gestão econômica da esquerda, tanto na questão da tributação como na questão da dívida pública, né, Caniato? Isso aí, muito bom esse levantamento, e claro que você acabou sendo muito gentil com o governo federal. Porque se o governo atual já aumentou, criou 30 impostos, mas na verdade são 38, poderíamos falar quase 40 também, né, Matheus? É isso, a gente segue daqui, eu vou passar para os nossos comentaristas. O Matheus Dias segue acompanhando as movimentações, qualquer novidade ele volta aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Bom, se são 38, são quase 40, né, Dávila? Ou criação de novos impostos, ou aumento de novos impostos. Enfim, nada diferente daquilo que você previa ou indicava lá durante a campanha eleitoral de 22? Não é, Caniato, não é que eu era profeta, não, é que a gente entende a natureza da esquerda. Eu já falei que eu criei o chapeuzinho agora pro Haddad, amor, arrecadador mor da República, é isso que ele é. O maior arrecadação da história da República nos governos petistas. Mais do que isso, arrecadação recorde, arrecadação que cresceu mais que a inflação. É um negócio inacreditável. E para que tanto dinheiro, Caniato? Para financiar rombo de estatal, para financiar roubo do INSS, para financiar malandragens do Banco Master, é tudo isso. O dinheiro só vai para essas coisas. Melhorou a educação? Não. Pega os indicadores de educação. Nós sequer na educação recuperamos o que o aluno não aprendeu durante a pandemia. A gente não conseguiu nem recuperar a pandemia, quanto mais melhorar a educação. Segurança pública, o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Esse é o Brasil que arrecada quase 40% do PIB. Ou seja, o brasileiro trabalha 5 meses por ano para pagar a carga tributária mais alta de todos os países emergentes,
O governo celebra recorde de arrecadação mês a mês e olha a qualidade do serviço público que nós temos. É uma vergonha. Isso deveria ser motivo para o eleitor não esquecer nas eleições e botar para fora um governo que é tão incompetente e tão faminto para meter a mão no nosso bolso. Pois é, você, Mota, a gente tem tratado de maneira recorrente a questão que envolve a estratégia tributária, né? Se é que eu posso chamar assim, desse governo, ou criando novas taxas, ou então reajustando aquelas já existentes. No total, segundo a lista divulgada pelo nosso repórter, 38 ou novos impostos ou impostos já existentes que foram reajustados. E aí chegamos a essa notícia destacada pelo Dávila, né? Um governo muito arrecadador, batendo recordes de arrecadação. Se alguém acha isso positivo, é preciso olhar a situação de várias pastas, né? Mota, por favor. O governo federal do PT tem obsessão com impostos. Isso acontece por várias razões. Uma delas é que a força motriz essencial da esquerda é o ressentimento, principalmente ressentimento contra aqueles que trabalham e prosperam na vida. Então é preciso tirar o que essas pessoas ganham. A maioria dos políticos de esquerda nunca teve outra atividade na vida a não ser a política, a não ser depender do Estado, a não ser viver do dinheiro, dos impostos dos outros. Então acreditem em mim, verifiquem a biografia das principais figuras da esquerda. Eles criaram a mentira da justiça social. A justiça social diz que o governo tira de quem tem mais para dar para quem tem menos. Na verdade, o governo tira de todo mundo para colocar no seu próprio bolso. Nunca isso ficou tão claro como no caso da escola de samba estatal. A escola de samba que recebeu milhões de reais, dinheiro de impostos, dinheiro que foi arrecadado, eu adoro esse eufemismo, né? Foi arrecadado, foi confiscado, dinheiro que foi arrancado das nossas mãos, de nós que ganhamos o dinheiro, e foi dado a uma escola de samba, para que ela fizesse propaganda eleitoral antecipada de um governo populista e perdulário. Pois é, e aí o Matheus Dias, nosso repórter, mencionou que uma colunista do Estadão, ela é bem conhecida no meio, a Duquesa de Tax, ela trata de muitas questões tributárias, e aí o Musa, a lista inclui PIS/COFINS sobre receita financeira, CID sobre combustíveis, desoneração da folha, imposto de importação, IOF, tributação de fundos exclusivos, imposto de renda para pessoas jurídicas, CSLL, IPI, imposto sobre bets e várias outras tributações. A lista é grande, hein, Musa? Quais aspectos dessa administração federal nós devemos considerar em relação a essa estratégia de morder um pouquinho ali e um pouquinho no outro lado para aumentar o bolo da arrecadação? Esse nome estratégia, essa estratégia tá fácil, é só subir, vai subindo, não precisa ter estratégia para isso. Basicamente, vamos traduzir aqui um pouco do que o Dávila falou em números, quando ele falou que o Brasil tem a carga tributária mais pesada de todos os emergentes. Então vamos aos números, porque é difícil relativizar o número, apesar da esquerda adorar relativizar, inclusive a matemática. O peso do PIB no Brasil, o peso dos impostos sobre o PIB no Brasil gira por volta de 34%, na China 20%, na Índia 18%, no México 17%, tudo dados do Banco Mundial, tá? Da Indonésia entre 11% e 12%, Turquia 23%, África do Sul 26% e Rússia 28%. Significa que o Brasil tem na média 10 pontos percentuais acima da média dos emergentes, que é algo em torno como 20%, 21%. Nós temos 33%, 34%. Quanto representa esses 10 pontos a mais? A última leitura do PIB do Brasil foram 12,7 trilhões de reais. 10% disso, nós estamos falando de 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 300, que é retirado de maneira forçada do bolso da população e muito bem colocado, como o Mota falou. Eles adoram a narrativa, que é retirar dinheiro de ricos para pobres, mas não, é retirar o dinheiro de todos a favor do Estado.
Para bancar o quê? Esse tipo de coisa que nós estamos vendo. Judiciário mais caro do mundo, legislativo mais caro do mundo, um dos executivos mais caros do mundo e uma ineficiência brutal. Nós vemos recordes a cada mês que passa de arrecadação do governo e o déficit não para de crescer. A dívida do governo já ultrapassou 10 trilhões de reais. O déficit, a diferença entre o que o Brasil gasta e o que o Brasil arrecada, incluindo o pagamento de juros, é um dos maiores do mundo. 8,5%, 9% do PIB. Isso não tem paralelo nesses países emergentes que estamos citando por aqui, apesar de todos os problemas dos países emergentes. Portanto, o Brasil ele tributa como países da Europa Ocidental e entrega serviços como países da África subsaariana, da África subsaariana. Pois é, e essa é uma questão importante, né, Dávila? Para muitos, antes de passar para o Dávila, deixa eu só dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas. Tem uma discussão sobre quem não acompanha a situação fiscal do Brasil, mas que parece inclusive um movimento nobre, né, por parte de algum governo. Poxa, eles criaram um novo imposto, mas esse imposto vai ser para melhorar a educação. Não, esse imposto vai ser dedicado exclusivamente para a saúde. E aí o contribuinte, ele no fundo não quer pagar o imposto, mas ele acaba entendendo que seria para um bem maior. Tá bom, vamos acabar então com a fome. Vamos melhorar muito o atendimento nos hospitais públicos ou na escola pública. Só que esse é o problema, e fica parecendo inclusive um assalto depois que as coisas acontecem para muito contribuinte, porque depois ele descobre que o dinheiro não foi aplicado naquela área, né, Dávila? Quantas vezes isso já não aconteceu, né? É isso mesmo, Canhato. Imagina assim, cada R$10 que aumenta o imposto, só chega a 2 na ponta. O resto se perde no financiamento da máquina de benefício, gasto obrigatório. Não vê nem a cor do dinheiro, não chega a nada. Então, é que nem você abrir a torneira com um monte de furo no cano. E aí chega aquela aguinha fininha lá na ponta. Por quê? Porque se perdeu tudo nesses buracos do cano. É isso que acontece no Estado ineficiente. No Estado ineficiente, essa arrecadação monstruosa do Brasil, recordista, que coloca o Brasil como o país que mais arrecada entre os emergentes, deveria ter serviço público de melhor qualidade, mas ela se perde no caminho, ela não chega lá para melhorar o aprendizado do aluno na ponta, ela se perde financiando a burocracia, o corporativismo na educação, os benefícios, e não chega lá na ponta, por exemplo, para melhorar o aprendizado e a qualidade do ensino. E isso se repete em todas as áreas, na segurança, na saúde. E Canhato, o problema disso no Brasil é aquilo que nós já falamos. Hoje, do cada real que sobe o salário mínimo, porque o salário mínimo está vinculado a 60% do orçamento, tem impacto de 380 bilhões nas contas públicas. Ou seja, é um absurdo. Em 2027, o próprio governo já anunciou que 100% do imposto arrecadado vai ser utilizado para pagar benefício, folha, pessoal e gastos correntes. Isso significa que não vai ter um centavo para investimento, não vai poder tampar o buraco da estrada, não vai poder construir melhor saneamento, não vai poder fazer nada, não vai ter dinheiro para absolutamente nada. Veja o absurdo. E aí o que o Mota falou, é uma filosofia de governo que é assim, arrecada o que dá para arrecadar e vamos gastar para fazer justiça social. Mas a maior injustiça social é um governo que gasta demais, obriga a aumentar a taxa de juro e faz com que hoje 80 milhões de brasileiros estejam inadimplentes. Pois é, programa Os Pingos nos Is, um levantamento que aponta a criação ou o aumento dos impostos pela gestão Lula. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o nosso repórter há pouco trouxe um levantamento sobre as taxas, os impostos que foram criados pela atual administração, além de outros que foram aumentados, né, reajustados ao longo dessa gestão Lula 3. E tudo começou com uma declaração de Flávio Bolsonaro. Ele concede uma entrevista e menciona 38 tributos ou taxas
criadas ou então reajustadas. E aí uma colunista do Estadão fez um levantamento minucioso a respeito de todos esses impostos e ela chega a uma quantia de 30. Então, por isso que há uma divergência sobre o número, se são 30 ou 38, ou pelo menos Flávio Bolsonaro mencionou 38. Deixa eu só passar para o Bruno Musa, que vai fazer um complemento em relação a essas discussões que nós estamos fazendo. Vai lá, Musa. Eu particularmente não acredito em Estado eficiente, eu acredito em os mais ineficientes e os menos ineficientes. E eu acho que também tem um aspecto moral aí da coisa. Como você muito bem falou, ninguém paga imposto, nome é imposto, porque quer. Ele paga porque é obrigado. Ninguém tem medo de ser preso e ninguém acha que vai ter algum tipo de retorno como poderia ser no mundo da eficiência de verdade. Então, sabe aquele celular que vocês queriam, e eu falo aqui para quem está nos escutando, aquele celular que você queria trocar, ou aquela viagem em família, ou aquela saúde de melhor qualidade que você queria dar para o teu filho, ou aquela educação de melhor qualidade, uma viagem em família, o que quer que seja. Se você vai, por exemplo, para um país aqui do lado, para o Paraguai, um celular custa 50% do preço que custa aqui no Brasil por conta de impostos. Pois é, esse dinheiro está sendo retirado de você e tirando boa parte dos sonhos que você tem com a tua família para sustentar essa classe de política, esse Estado parasitário inchado que a gente tem e completamente ineficiente. Então, não é uma retirada de ricos para pobres, é de todos a favor deles, de uma pouca classe e quantidade de pessoas que comandam o Estado brasileiro. O Bruno Musa mencionou o Paraguai. O que tem de empresas se especializando na mudança do domicílio fiscal de brasileiros, de empreendedores brasileiros para o Paraguai não está escrito. Não estou falando de grandes companhias, não. Mega empresas, não. Operações pequenas, muito empreendedor hoje em dia está optando em mudar a sua residência fiscal, alterar a empresa para operar no mercado paraguaio. Olha só que loucura, né? É sintomático. Deixa eu só passar para o Mota. Mota, quer finalizar, compartilhar um último ponto, uma última reflexão? Senão eu vou virar a página. Eu só queria lembrar que o objetivo do imposto não é contribuir para o bem comum. Isso é uma narrativa que o Estado criou para tirar o dinheiro do nosso bolso. Quando você paga, tem muita gente que acha que quando paga o IPVA, que aquele dinheiro vai para a manutenção das ruas. Não vai. O imposto que você paga vai para um caixa único, vai para o cofre do governo. E o governo faz com esse dinheiro o que ele bem entender, inclusive financiar samba enredo.